Olá, eu sou Andrés Posser, já me apresentei a vocês no nosso teaser disponibilizado no canal do YouTube e também na nossa fanpage do Facebook, né? E aqui direto no canal Superia.cc, sem mais delongas, já vamos começar a tratar do nosso curso Responsabilização do Sócio por Obrigações da Empresa. Nessa primeira parte, nós traremos a vocês definições sobre a responsabilização do sócio e também algumas definições sobre a desconsideração da personalidade jurídica, né? Afinal, o sócio pode responder por obrigações da pessoa jurídica? Sim. Sim, e nós iremos verificar com base em que, como e por que isso acontece, tá? De antemão, nós adiantamos que o foco do nosso estudo é direcionado às sociedades limitadas, às EIRELIs, que são as empresas individuais de responsabilidade limitada, e às sociedades anônimas. Até mesmo porque na sociedade não personificada, né, na sociedade em comum, por exemplo, todos os sócios respondem de modo solidário e ilimitado pelas obrigações sociais. E na sociedade simples, os bens particulares dos sócios podem vir a ser executados por dívidas da sociedade, depois de executados os bens sociais. Portanto, nós vamos nos ater às sociedades anônimas e às sociedades limitadas, tá? Para todos os efeitos, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas do capital social, né? Mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização desse capital social. Até aí tudo bem, é a locução que está no artigo 1052 do Código Civil. O problema é quando a situação foge desse patamar esculpido na norma do Código Civil, né? Existem situações em que a responsabilização do sócio vai além das suas cotas do capital social, né? E é isso que nós vamos ver no nosso curso a partir de agora. Para começar esse nosso tópico 1, eu convido vocês a analisar conosco um exemplo prático, né? Imaginemos então a seguinte situação: 3 sócios de uma sociedade anônima. Essa sociedade anônima opera no ramo de transporte de cargas perigosas, né? Essa sociedade opera regularmente, tem um quadro de funcionários, tem veículos próprios, né? Gera receita, ofere lucro, né? Tudo ocorrendo na mais perfeita forma. Em determinado momento, um dos motoristas dessa sociedade, numa atitude imprudente no trânsito, acaba causando um acidente. A partir desse acidente, são resultantes danos ambientais e danos materiais causados a terceiros. Pois bem, em determinado momento, a empresa recebe então 2 cartas de citação, uma numa demanda civil, buscando a reparação daquele prejuízo, e noutra numa demanda ambiental, visando uma investigação, né, sobre o prejuízo ambiental causado, tentando também buscar a responsabilização da empresa pelo fato ocorrido. Os sócios, apavorados com aquela situação, numa atitude um tanto quanto temerária, deliberam entre eles que aquela empresa está com os dias contados. A partir disso, eles param de investir na sociedade, deixam de renovar a frota, deixam de qualificar seus colaboradores e concentram seus esforços na constituição de uma nova sociedade, uma sociedade limitada, né? Com o mesmo objetivo: transporte de cargas perigosas, porém com veículos próprios, com funcionários próprios, né? Investindo em novas técnicas de aprimoramento da sua atividade para dispor no mercado um serviço de qualidade e sempre atualizado ao seu tempo. Até aí tudo bem. Não verificamos nenhuma conduta ilícita, né, na constituição dessa sociedade. Ela está regularmente constituída, ela é independente, ela tem patrimônio próprio, ela tem colaboradores próprios, recolhe seus tributos, investe em qualificação, etc. O problema é que aquelas 2 demandas judiciais, quando recaírem na fase de execução, em virtude da derrocada da atividade daquela sociedade anônima, que foi deixada morrendo na míngua, né, sem novos investimentos, sem novos aprimoramentos, né, pela atitude deliberada dos sócios em investirem apenas na nova sociedade, né, a partir do momento em que ocorre uma possível execução daquela sociedade, daquela primeira sociedade, não vai mais existir patrimônio para saldar as dívidas, né, as obrigações que aquela sociedade tinha com relação às demandas em que se envolveu, né? Então, fica essa reflexão.
né? Uma atitude que, ao olhar mais rápido, não representaria nenhuma atitude ilícita, né? A bem da verdade, no seu âmago tinha um intuito de fraude. E é em situações desta magnitude, em situações correlatas a esta, né, que ocorre e que pode ocorrer, melhor dizendo, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que leva, saindo do nosso exemplo, o que pode levar à desconsideração da personalidade jurídica, né? Quais são os pressupostos que levam à desconsideração da personalidade jurídica, né? A manipulação da autonomia da pessoa jurídica e também a fraude, né? O abuso de direito e também uma confusão patrimonial, tá? Para além do nosso exemplo, então, em outras situações que nós veremos no decorrer do nosso curso. No que implica, então, a desconsideração da personalidade jurídica? Ela implica na responsabilização daqueles sócios que praticaram um ato temerário e que lesou terceiros, né? Ela não é contrária, né, à personalização das sociedades empresárias, né? Ela não é, a desconsideração da personalidade jurídica, ela não é contrária à autonomia das empresas com relação aos sócios, né? Ela visa meramente preservar o instituto, coibindo fraudes e atitudes temerárias dos sócios, né, perante terceiros. Vistos então os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, né, que é a manipulação da autonomia da empresa e a fraude, né, caracterizada pelo abuso de direito e pela confusão patrimonial, né, tratamos agora de quais são as vantagens e as desvantagens da desconsideração da personalidade jurídica, né? Qual é, afinal, a utilidade desse instituto? Para que ele serve, né? Quais são as vantagens de uma aplicação correta do instituto da desconsideração da personalidade jurídica? Na verdade, a desconsideração da personalidade jurídica, ela traz um aprimoramento da concepção de pessoa jurídica, né? Desde que se tenha uma finalidade lícita. E com total razão, né? Uma empresa ela só pode ser constituída para um fim lícito, né? Uma empresa, a roupagem da pessoa jurídica, a autonomia da pessoa jurídica, não serve para blindar o sócio, né, em possíveis atitudes temerárias ou atos distorcidos e contrários à legislação. Vejam, né, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica reforça a própria ideia de pessoa jurídica como um todo. Afinal, se eu não tivesse um instituto para coibir o uso de fraudes, né, eu enfraqueceria a própria razão de ser da pessoa jurídica. Então, por isso que uma aplicação correta no instituto é de um modo salutar para o nosso ordenamento jurídico, né? É importante nós frisarmos que a desconsideração da personalidade jurídica ela tem uma eficácia episódica, pontual, relacionada estritamente àquele ato que saiu da curva, aquele ato que está fora, né, do objeto da sociedade, aquele ato praticado pelo sócio administrador com excesso, né, com intuito de fraude, né, ele se aplica diretamente àquele ponto. O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica não tem o condão de desfazer o ato constitutivo da empresa como um todo. Ele é aplicado, então, pontualmente àquele caso específico em que houve fraude ou abuso no uso da personalidade jurídica, né, no uso da atividade da empresa como um todo. Então, fica essa reflexão, né, de que o Instituto, corretamente aplicado, serve para evitar fraudes e uso irregular da pessoa jurídica e reforça a ideia de pessoa jurídica, né, firma o conceito, né, de autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Agora, existem riscos na aplicação desse instituto? Claro que existem. Nada é absoluto no ordenamento jurídico, né? Quais são os riscos, então, da aplicação distorcida da desconsideração da personalidade jurídica? Podem haver distorções na aplicação? Evidente que pode, né? Existem, né, hipóteses e hipóteses em que pode ocorrer a aplicação distorcida do instituto, né? Essa aplicação distorcida implicaria numa afronta à autonomia patrimonial da empresa, né? E é importante nós termos bem claro que não basta uma situação de mera insolvência da empresa para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, né? É necessário um pressuposto, fraude, que nós já tratamos, né, nos momentos anteriores a esse nosso vídeo, né?
Então, uma eliminação prematura e descuidada do princípio da separação entre empresa e sócio, né, pode gerar consequências desastrosas aos sócios, mas evidentemente podem ser evitadas desde que manejados os institutos processuais corretos. Agora, quais são os aspectos procedimentais para ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica? Como que ela acontece na prática? Né? É um ato isolado, tudo bem, né? Ela protege a autonomia da empresa contra atos fraudulentos, ela tem eficácia episódica, mas como que isso acontece na prática? Né? Como que o sócio acaba sendo responsável por um ato praticado sob a máscara da empresa? Né? Como que isso ocorre? É isso que nós iremos verificar no nosso segundo vídeo do nosso curso. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e até a próxima.